Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai tratar de modo imperativo. Meu nome é o professor Caleb Labi e você é o novo professor de vocês na língua inglês. O que é modo imperativo? Modo imperativo é usado para expressar ações que exigem entre duas ou mais pessoas, por meio de ordens, pedidos, sugestões ou conselhos. A gente tem alguns exemplos de imperativos aqui. E com o tempo, ou nessa aula, depois dessa aula, a gente vai conseguir distinguir se esses exemplos são a forma de afirmativa, ou forma negativa, ou forma de exortação, que são as três principais formas quando a gente fala de modo imperativo. Então, os exemplos são: listen to your father, ouça o seu pai. Show me your hands, mostra-me suas mãos. Wake up right now, acorde agora mesmo. Don't lie to me, não aumenta para mim. Please come with me, por favor, venha comigo. Então, quais são os três principais formas quando a gente fala de modo imperativo? As três principais formas de modo imperativo, além de se manifestar uma ordem ou um conselho, as três formas principais do modo imperativo são a forma afirmativa, forma negativa e a forma exortativa. Primeira, o que é a affirmative form, ou a forma afirmativa? A forma afirmativa, ela é mais usada somente na segunda plural de pessoa, ou a segunda singular de pessoa, para construir sentenças afirmativas. E é formada somente utilizando o infinito do verbo sem a partícula to. Então, para construir a frase afirmativa do modo imperativo, a gente precisa saber que o verbo tem que estar no infinitivo, o verbo não tem que ser conjugado, tem que estar no infinitivo, e a gente não precisa do partícula to. Alguns exemplos de forma afirmativa. Hurry up, or you'll miss the show. Apressa-se, ou você irá perder o show. Or switch the TV off. Desligue a TV. Aqui a gente pode ver que os verbos, todos os verbos, estão no forma no forma infinito. Os verbos estão no forma infinito. Os verbos não são conjugados e não tem partícula to. A hora que a gente conjuga os verbos, as frases deixam de ser forma afirmativa ou deixa de ser modo imperativo. Às vezes também a gente usa os acompanhamentos de please ou if you don't mind. Please, que é por favor. If you don't mind, que é se
você não se importa. A gente usa essas frases na forma afirmativa para mostrar um pouco de respeito ou para suavizar as ordens que a gente está dando, as sugestões que a gente está dando para outras pessoas. Como a gente pode ver nos exemplos, just wait for me here, please. Apenas me espere aqui, por favor. Close the door if you wouldn't mind. Feche a porta se você não se importa. Bem, lembrando que aqui também a gente não precisa de particular to, a gente não precisa conjugar os verbos. A gente deixa tudo, os verbos no infinitivo sem particular to. Quando a gente conjuga, deixa de ser afirmativa e deixa de ser modo imperativo. Não importa se tem os acompanhamentos please e if you don't mind. Não importa se tem os acompanhamentos por favor ou se você não importa. Se a gente conjuga os verbos, deixa de ser modo imperativo. E se tem particular to, deixa de ser modo imperativo. O segundo exemplo que a gente vai falar sobre vai ser o negative form, ou a forma negativa. A forma negativa do modo imperativo é necessário utilizar os auxiliares do e not, que às vezes a gente abrevia para don't. Então, aonde você vê ou encontra, quando você encontra os auxiliares do not ou auxiliares don't, não assusta, porque são o don't é a forma abreviada do not. E aqui também para construir a frase no negativo do modo imperativo, a gente precisa de don't ou do not. E deixando vivo sem particular to. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, don't be late, não se atrase. Do not go to work today, não vá ao trabalho hoje. Do not keep going, do not keep opening the fridge, não continue abrindo o congelador. Quando a gente conjuga os verbos, deixa de ser a forma negativa do modo imperativo. Pode ter o don't ou os auxiliares do not, ou a forma abreviada don't. Mas quando a gente abrevia os verbos, deixa de ser a forma negativa do modo imperativo. Então, a forma afirmativa, a forma negativa, tudo essas formas não precisa de verbos conjugados e não precisa de particular to. Terceiro verbo que a gente vai falar sobre é a exhortative form, que é a forma de exortação. Essa forma somente se aplica na primeira pessoa do plural e não primeira pessoa de singular, somente a primeira pessoa do plural. E algumas vezes a gente acompanha com frases como please, por favor. E sempre também a gente utiliza o prefixo less, acompanhando o verbo no infinito sem particular. Então, quando você vê ou encontra uma frase começando com let's, sem o verbo conjugado, o verbo está no infinitivo, sem conjugado, sem a particular to,
essa frase, a gente pode falar que a frase está na forma de exortação ou está no modo imperativo. Então, alguns exemplos de forma exortativa ou a forma de exortação. Primeiro let's observe the birds, please. Deixa-nos observar os pássaros, por favor. Segundo, let's not go in, please. Nós não vamos entrar, por favor. Let me do the cleaning up for once. Deixa-me fazer a limpeza pelo menos uma vez. Então, como a gente viu aqui, todos esses verbos estão no infinitivo sem a partícula to. Então, essas três principais formas são as formas principais do modo imperativo, que é, primeiro, afirmativa, segundo, negativa, e terceira é a forma de exortação. E essas três formas, nenhuma dessas três formas precisa para a gente conjugar os verbos e não precisa de partícula to. Quando a gente fala sobre conselhos e sugestões, a gente pode falar sobre duas maneiras corretas para conjugar ou para falar sobre conselhos e sugestões do modo imperativo. A primeira maneira é usando a forma exortativa, que a gente já viu, que fala que precisa de prefixo less e não precisa de partícula to. Como a gente pode ver aqui, let's not mix the train. Não vamos perder o trem. O segundo exemplo é let's take a holiday. Vamos tirar férias. Essa é a primeira maneira quando a gente fala de conselhos e sugestões no modo imperativo. Segunda maneira é usando why don't, por que não? Why don't, por que não? Aqui também a gente não precisa conjugar os verbos e não precisa de partícula to. Então, os exemplos que a gente pode ver aqui são why don't we go to the beach? Por que não vamos à praia? É uma sugestão. Why don't we go to the beach? Por que não vamos à praia? Why don't you tell her the truth? Por que você não conta a verdade? Que é um conselho. Aqui, a gente usa why don't you tell her the truth? Então, quando a gente fala sobre o modo imperativo, você pode anotar essas três coisas que vai ajudar vocês bastante. O primeiro conselho que posso dar para vocês aqui: o imperativo é indeterminado em tempo. A gente não pode dizer o tempo que a ação vai ser feito. Eu dou a ordem, a pessoa faz num tempo ou faz no futuro. Então, o imperativo é indeterminado de tempo. Segundo conselho aqui, no imperativo não existe a primeira pessoa do singular. Você não precisa a segunda pessoa, a primeira pessoa de singular que é eu ou I. Então, se você encontra numa frase, num texto,
para distinguir ou para falar sobre o modo imperativo, e tem na frase tem a primeira pessoa singular. Você deve saber que essa frase não é uma frase no modo imperativo. O terceiro conselho é que o modo imperativo não é formado pelo verbo. O terceiro conselho é que o modo imperativo é formado pelo verbo no infinito sem particular to, que eu já expliquei várias vezes que no modo imperativo a gente não conjuga os verbos nem para passado, nem para futuro. A gente deixa os verbos no infinitivo, como o verbo tá. E a gente não precisa de particular to. A hora que a gente traz essas coisas, a gente conjuga os verbos, a gente traz a particular to, a gente traz a primeira pessoa singular, as frases deixam de ser modo imperativo e vai ser outro verbo que a gente outro verbo. Então, o modo imperativo não precisa ser conjugado, não precisa particular to, não precisa ou não existe a primeira pessoa de singular e é indeterminado de tempo. Muito obrigado pela atenção e espero que você espero que você se entendeu tudo que eu falei sobre a aula de hoje. Se uma pessoa tem dúvida ou se surgir uma dúvida depois, você pode entrar em contato comigo e vou sanar ou tirar essas dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Abraços para todos vocês.